Queridos irmãos, queridos amigos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. Dentre os escritos mais significativos que nós podemos encontrar nos evangelhos, estão os diálogos mantidos por Jesus e os evangelistas. São diálogos instrutivos, onde Jesus passa a ensinar aos apóstolos a respeito da tarefa que lhes cabia desincumbir assim que ele partisse para o plano espiritual. E dentre esses diálogos, um que traz um significado muito grande, de rara beleza, é o que é narrado por João no capítulo 21. É um diálogo entre Jesus e Pedro. Nesse diálogo, onde Jesus já havia partido para o mundo espiritual, onde os dias do Gólgota já iam longe, Jesus aparece aos apóstolos e trava um diálogo com Pedro na praia. E ele diz assim: assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. É muito interessante nós observarmos algumas colocações, a forma como é colocada as palavras de Jesus. Então ele diz assim, que a Simão, filho de João. Em muitas traduções, nós vamos encontrar Simão, filho de Jonas, mas o original grego traz Simão, filho de João. E interessante notar que ele diz: tu me amas mais do que a estes. Há duas formas de perguntar em grego se a pessoa nos ama. Uma é usando a palavra ágape, que quer dizer um amor que é sublimado, um amor que transcende, um amor desprendido. E philos, que significa também amor, porém é um amor amizade, é um amor diferente do amor ágape. Então verificamos que Jesus fala: tu me amas mais do que a estes. Então Jesus fazia a Pedro uma interrogação muito especial. O amor que Jesus queria saber se Pedro dedicava a ele não era o amor comum, não era o amor humano, não era o amor philos, mas o amor ágape. Então Jesus pergunta a Pedro se ele o amava mais do que aqueles. Quer dizer, se o amor de Pedro era um amor que transcendia, um amor desprendido. E Pedro, então, imediatamente responde a Jesus que sim, que ele amava. Já que ele o amava, Jesus, então, dá a Pedro uma tarefa. Ele diz: alimenta os meus cordeiros. Ora, Jesus já havia partido para o mundo espiritual. Logo, ele não podia estar falando de coisas materiais. E Jesus, como nós podemos verificar no Evangelho, ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Que dirá ovelhas? Que dirá cordeiros? Mas Jesus pede a Pedro
que ele alimente os seus cordeiros. Então, esse cordeiro a que Jesus se refere não são os animais cordeiros, mas pessoas, seres humanos. E cordeiro, como nós sabemos, é o filho, o filhote da ovelha, do carneiro, né? Considerado assim filhote até que ele complete 1 ano. Então Jesus falava daqueles homens, Jesus falava das pessoas que eram novas, mas crianças, não, absolutamente. Ele falava daqueles que eram novos, que estavam chegando para o Evangelho, que estavam começando no conhecimento do Evangelho, que acabara de ter os seus primeiros contatos com a doutrina do Cristo. Então ele pede a Pedro que alimente a esses cordeiros, que alimente a essas pessoas, a esses seres que estavam chegando. Alimentar do pão espiritual, alimentar do alimento espiritual, aquele que alimenta, que nutre a alma. Alimente os meus cordeiros. Em seguida, Jesus pergunta novamente a Pedro, se pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele, Pedro, lhe diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós notamos que Jesus já usa uma outra terminologia. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas já não são mais cordeiros. Ovelhas já são crescidas, já estão mais velhas, mais vividas. Então, essa ovelha a que Jesus se refere são as pessoas que já têm um contato com o Evangelho. São as pessoas que já conheciam, de certa forma, o Evangelho. E o significado de ovelha é também cada um dos membros da igreja. Então, Jesus estava falando agora daquelas pessoas que faziam parte da igreja nascente, né? Do movimento crístico nascente, então. Era deles que Jesus falava. E Jesus, então, não diz a Pedro mais alimenta os meus cordeiros, mas apacenta os meus ovelhos, as minhas ovelhas. Apacentar significa conduzir, cuidar, nutrir, levar ao pasto. São atribuições do pastor. São atribuições que tem o pastor para com as ovelhas. Ele tem que cuidar, nutrir, alimentar as ovelhas. Então Jesus aqui falava para Pedro para que ele cuidasse daquelas pessoas que já faziam parte do movimento do Evangelho, que já faziam parte da igreja, que já estavam em contato com o Evangelho, e pede a Pedro, então, que cuide delas. Pede a Pedro que as conduza, pede a Pedro que leve a elas o conhecimento do Evangelho. Mas Jesus então continua e pergunta a Pedro, agora pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus então lhe diz, alimenta as minhas ovelhas. Então, aqui Jesus volta a reafirmar a Pedro a tarefa que ele queria que Pedro se desenvolvesse,
que ele alimentasse, que ele cuidasse, que ele desse sustentação para aqueles que estavam já em contato com o Evangelho, para que eles não se perdessem, para que eles não saíssem do aprisco. Então, vejamos, meus irmãos, que a pergunta que Jesus faz a Pedro, em início, conforme os estudiosos, é se Simão o amava em ágape. E Simão não responde o que Jesus perguntou. Simão responde diferente. Simão responde que ele o amava em filos. Em ágape ele não conseguia ainda. Ele não era ainda capaz de amar Jesus com aquele amor desprendido. Ele não era capaz de dedicar a Jesus o amor transcendente. Mas ele amava Jesus em filos. Ele amava Jesus um amor de amizade. Então Jesus faz, naquele momento, a Simão Pedro uma profecia. Ele faz uma revelação a Simão Pedro. Ele diz assim: Amém, amém te digo. Amém significa também em verdade, certamente, com certeza. Então Jesus estava dizendo: em verdade te digo, quando eras jovem, cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres. Então veja, quando eras jovem, antes de Simão conhecer Jesus, Jesus está falando do passado, antes dele conhecer Jesus, antes dele conhecer o Evangelho, ele se cingia, quer dizer, ele se prendia aos seus próprios conceitos, aos seus pontos de vista, à sua maneira de ser, àquilo que ele achava que era correto na vida. Então, quando Simão era jovem e não conhecia o Evangelho, ele entendia as coisas de conformidade com os seus pontos de vista. Então, se cingias a ti mesmo e andavas aonde querias. Quer dizer, e fazias da tua vida aquilo que você queria. Levavas a vida da maneira como querias. Tu é que determinavas como seria a sua vida. Mas, continua ele, quando envelheceres, estenderás as mãos e outro te cingirá. Quando envelheceres, Jesus já está falando, então, do futuro. Estenderás as tuas mãos. Quem estende as mãos é alguém que é cordato, alguém que é pacífico, alguém que é mais espiritualizado. Então, Pedro, quando estivesse mais velho, mais espiritualizado, mais cordato, mais consciente do Evangelho, tu estenderás as mãos e outro te cingirá, quer dizer, outro te prenderá. Já não terá, então ele diz que Pedro já não será levado mais conforme o seu ponto de vista. Ele não viverá mais conforme aquilo que ele acha que é o correto. Ele não levará a sua vida conforme os seus próprios conceitos. Mas aí ele já estará vivendo de acordo com o Evangelho. É como dizia Paulo: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Então, Pedro, quando fosse mais velho, ele estaria vivendo de acordo com o Evangelho, não de acordo com o que ele queria, de acordo com o que ele gostaria de fazer,
mas de acordo com o que era necessário fazer, de acordo com o que era o correto fazer, de acordo com o que o Evangelho de Jesus determinava que ele fizesse. Então, outro te cingirá e te levará aonde não queres. Disse isso indicando com que tipo de morte glorificaria a Deus. Então Jesus estava fazendo uma premonição a Pedro. Ele estava dizendo a Pedro tudo o que lhe ocorreria. Serás levado onde não queres. Quer dizer, ele iria ele teria que se dedicar à doação de si mesmo, a calar o seu interior, né? Ser passivo, né? Ser pacífico. Ele teria que ter desprendimento da própria vida. Teria que deixar falar mais alto os interesses da doutrina de Jesus do que os seus próprios interesses. Então ele seria levado aonde ele não queria, já que Pedro, quando era jovem, ele fazia da vida dele aquilo que ele desejava. Então, outro te levará onde não queres. E Pedro, então, como nós sabemos, ele foi condenado à morte pela crucificação. Porém, ele achou, ou ele pediu que ele não fosse, ele achou que não era digno de de morrer conforme o seu mestre havia morrido, crucificado. E pediu, então, que ele fosse crucificado, porém de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de ter o mesmo tipo de morte que o seu Senhor havia tido. Então Jesus faz a Pedro uma premonição de como seria o final da sua vida. E depois de dizer-lhe isso, disse-lhe Jesus: segue-me. Então, meus irmãos, veja que como é significativo esse diálogo de Jesus com Pedro. Por que teria Jesus perguntado a Pedro 3 vezes se ele o amava? Jesus conhecia os apóstolos. Jesus sabia daquilo que ia no interior dos apóstolos, no coração dos apóstolos. Ele sabia perfeitamente que Pedro o amava. No entanto, ele pergunta por 3 vezes se Pedro o amava. Quando alguém nos faz uma pergunta pela primeira vez, nós respondemos prontamente, muitas vezes maquinalmente, sem pensar, automaticamente, de uma maneira afirmativa ou de uma maneira negativa. Porém, se a pessoa faz a mesma pergunta pela segunda vez, nós então levamos um susto e paramos para pensar. E paramos e dizemos, mas de novo, a mesma pergunta? Já não respondemos de maneira afoita a pergunta. E se alguém nos faz a mesma pergunta pela 3ª vez, nós já emudecemos, nós nos calamos e nos voltamos para dentro de nós mesmos e começamos a meditar. Será que eu estou respondendo corretamente? Será que essa é a resposta que eu devo dar? O que ele está perguntando? Então, muitas pessoas fazem a associação que Jesus teria perguntado 3 vezes a Pedro porque Pedro o havia negado 3 vezes. Esse raciocínio nos parece um pouco sem
sem sentido. Na realidade, o que Jesus queria era que Pedro escutasse o que ele estava respondendo. Jesus queria que Pedro ouvisse a sua própria resposta. Então, ele queria a resposta de um Pedro consciente, de um Pedro atento àquilo que ele estava falando. Era isso que Jesus queria, fazer acordar dentro de Pedro a consciência do que ele está falando, o seu comprometimento com o Cristo e com os ensinamentos do Cristo. E por que Jesus queria que Pedro tivesse esse despertamento? Porque Pedro, havia pouco tempo, havia negado a Jesus. E a partir daquele momento, Pedro iria assumir o compromisso de conduzir o rebanho de Jesus, de conduzir as pessoas dentro do Evangelho. Pedro estava assumindo o compromisso da divulgação do Evangelho. Ele seria a pedra fundamental, a base daquele movimento cristão então nascente. Era Pedro que iria conduzir aquela comunidade conforme os ensinamentos do Evangelho. Então, Jesus queria despertar nele essa consciência. Por isso, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E por incrível que pareça, meus irmãos, a pergunta de Jesus continua ecoando entre nós. É como se Jesus dissesse a cada um de nós: tu me amas? Tu me amas em ágape ou tu me amas em filos? É muito importante que nós paremos e meditemos de que maneira nós amamos Jesus. Nós o amamos em ágape ou nós o amamos em filos? Fica para nós essa provocação para que nós pensemos, para que nós meditemos, para que nós reflexionemos. E a partir daí, conduzirmos as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde em muita paz.